programa Viver é Melhor, falando sobre qualidade de vida e envelhecimento, já que todos nós estamos vivendo cada vez mais. E para a gente conversar sobre como é que a gente pode ser feliz em qualquer época da nossa vida, estamos recebendo aqui no nosso programa a doutora Adriana Tamir Irikawa, geriatra e acupunturista que permanece com a gente. A gente está falando sobre envelhecimento, sobre como é que os nossos hábitos influenciam nisso, e a gente percebe que os nossos princípios também precisam mudar, porque não é apenas uma questão de saúde, mas uma questão também mental. A gente já perdeu o preconceito em envelhecer? Envelhecer ainda é um tabu, né? Todos nós iremos envelhecer, é inexorável, né? O envelhecimento ele vem para todos e é importante a gente saber como é que a gente vai envelhecer. Por isso que nós estamos conversando tanto sobre prevenção e promoção da saúde, porque isso faz diferença, né? E se nós chegarmos aos nossos 60, 70, 80 anos e continuarmos em atividade, realizando as nossas atividades habituais, com o nosso convívio social bom, né? Isso daí a gente acaba conseguindo envelhecer melhor e conseguindo encarar melhor aquilo que também traz o envelhecimento, que são algumas doenças, né? Algumas incapacidades. Antigamente se falava o quê? Pela Organização Mundial da Saúde, que a saúde é a ausência de doenças. Hoje em dia, o que nós falamos? Que saúde é o pleno bem-estar físico, psíquico e social. Né? Então, não é apenas não estar doente. Exatamente. Então, nós podemos ter diversas doenças, então, podemos ter 3, 4, 5 doenças, mas se essas doenças estiverem compensadas, nós conseguimos ter uma vida adequada. Agora, se você tem uma doença descompensada, como é que é a sua qualidade de vida? Né? Então, alguns idosos falam, mas eu tomo diversos medicamentos, tomo 5, 6, 7, 10 medicamentos por dia. Né? Mas isso daí se controla a sua doença, se você está bem, se você está capaz de realizar as suas atividades habituais, isso é o que é importante. Então compensa. Exatamente. E os profissionais da área da saúde, não só da saúde, mas de todas as áreas, já estão preparados para lidar com uma população cada vez mais idosa? A geriatria, né, e a gerontologia, que são as ciências que tratam e cuidam dos idosos, tanto da parte médica, a parte psicológica, nutricional, é uma área muito nova. Né? Na verdade, nós temos menos de 10 anos que isso foi incorporado realmente às universidades e hoje nós precisamos cada vez mais de geriatras e de profissionais da área da saúde especializados em envelhecimento. Ainda são poucos os estudantes que se interessam por essa área? O interesse vem sendo cada vez maior, né? Mas a população ela vem crescendo num nível tão exponencial, aqueles acima de 60 anos, acima de 80 anos, então, é a principal faixa etária de crescimento aqui no Brasil, né? Então, ele vem sendo cada vez maior e a gente vai tentando acompanhar, mas ainda estamos numa fase mais precária, mas cada vez mais melhorando com certeza. Tem que correr um pouco mais. Tem que correr um pouco mais, Camila. Agora, doutora Adriana, eu quero fazer uma pergunta. A doutora Adriana tem origem japonesa. Sim. E os japoneses são grandes exemplos de envelhecimento saudável. Quais são as diferenças que a senhora percebe na sua família, nos hábitos japoneses, com os hábitos brasileiros e que dão essa diferença de qualidade de vida? Da sua experiência de vida mesmo. Certo. Para começar, eu acho que a alimentação. Né? A alimentação dos orientais é uma alimentação muito saudável. Né? Todos os dias nós temos os legumes, as verduras, as frutas no nosso cardápio. Né? Comemos mais carnes brancas do que carnes vermelhas. Muito peixe. Muito peixe. Isso é praticamente até às vezes diário na nossa alimentação. Né? O peixe é mais comum do que a carne vermelha. No Brasil a gente come assim, por exemplo, carne vermelha quase todo dia. Para os japoneses é o peixe? Para a gente é o peixe. Né? Talvez não para todas as famílias, porque hoje em dia nós estamos na terceira, quarta, quinta geração aqui de descendentes orientais japoneses. Já misturou bastante. Já misturou bastante. Hoje em dia é praticamente a mesma família. Né? Mas agora, pode continuar, por favor. Mas isso vem realmente modificando a parte alimentar, a parte de hábitos saudáveis, né? Atividade física também, a gente procura realizar pelo menos uma caminhada todos os dias, né? E também redução de estresse, né? O oriental ele tem uma interiorização muito grande com relação a praticar a sua paz interior também. E são hábitos que a gente pode aplicar
não só apenas os orientais, mas todos nós, já que a gente percebe que é um caminho que dá um bom resultado. A gente percebe isso porque o Japão realmente, quem é que nunca viu uma daquelas cenas tão bonitas dos japoneses nos parques fazendo atividades físicas ao ar livre? Realmente isso é inspirador, a gente tem que continuar colocando isso em prática. E a gente já consegue fazer isso no Brasil, assim, com tranquilidade? A gente já consegue garantir qualidade de vida para todo mundo hoje? Hoje em dia a gente ainda está começando a entender e a compreender o envelhecimento. Então, o Brasil ainda está se preparando para receber estes idosos, né? Então, o crescimento ele é muito maior da população idosa do que os recursos direcionados para poder melhor atendê-los. Quando a gente fala em idoso, nós temos os idosos independentes e temos os idosos dependentes, ou seja, aqueles que dependem de outras pessoas para realizar as suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, né? Então, nós temos desde aquele que precisa de uma ajuda para pegar um ônibus, para se locomover, fazer uma compra, até aqueles que necessitam de ajuda para quando estão acamados, né? Então precisam de ajuda para ir ao banheiro, para se vestir, para se alimentar, para as atividades básicas de vida diária. E quanto mais dependente nós somos, mais caros isto é, né? Isso custa. Então, nós precisamos realmente de mais investimentos para conseguir melhorar esse suporte à população idosa. E todos nós conhecemos os desafios da saúde, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Então, acho que é importante a gente investir também em prevenção, para que a gente chegue cada vez mais saudável, que as dificuldades e os custos sejam menores, tanto para o governo, quanto para as redes particulares e quanto para as nossas famílias também, para que a gente consiga viver, não dar tanto custo e gastar mais com passeios e coisas mais alegres. Mas o que é importante é que a gente esteja feliz, independente da condição. A gente agradece muito a doutora Adriana pela presença. Eu é que agradeço, muito obrigada por estar aqui. Essa é uma conversa muito interessante, porque afinal todos nós temos que nos cuidar independente da idade, para que sejamos sempre disponíveis, sempre saudáveis e felizes e realizados em todas as fases da nossa vida. Nós encerramos este bloco do nosso programa aqui, vamos para o intervalo, mas deixamos antes à sua disposição o telefone para que você ligue para a gente e compartilhe suas experiências de saúde. O nosso telefone é o 3225-4990, 3225-4990, código de acesso 11.